Ainda anestesiado com aquele Liverpool em estado puro, aquele jogo maravilhoso de quarta-feira pela Champions League contra o Milan, temos que voltar aqui, temos que tentar virar a chave aí, porque agora chegou a hora de enfrentar um dos nossos maiores algozes, um dos caras mais pedra no sapato na nossa vida no campeonato inglês. Vem comigo que agora é hora de pré-jogo entre Liverpool e Crystal Palace. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez no nosso pré-jogo com os caminhantes, muito obrigado por você estar sempre com a gente. Tivemos uma live maravilhosa de pós-jogo, depois do jogo da Champions, todo mundo comentando, todo mundo falando, dando as suas opiniões, falando sobre aquele jogo maravilhoso, um jogo eletrizante que tivemos. Eu tô aqui com a minha camisa away, apesar do jogo ser em casa, porque eu tinha que vestir essa camisa do Henderson para fazer esse pré-jogo, que foi aquele gol do Henderson, né? Mas hoje é dia de pré-jogo entre Liverpool e Crystal Palace, valendo pela Premier League. É um jogo importantíssimo porque a gente tem que dar mais passos à frente e em casa a gente não pode perder pontos de forma alguma para nenhum time, sendo que já perdemos, né, para o Chelsea, daquele empate que tivemos. Mas estamos bem, estamos empatados na liderança com o próprio Chelsea e o Manchester United, e agora é hora de capitalizar para ver se eles perdem pontos pro lado de lá, né? Se eles tropeçam do lado de lá. O jogo é contra o nosso famoso Satanás, e muita gente me pergunta por que eu me refiro ao Crystal Palace como Satanás, sendo que os diabos vermelhos são o Manchester United, né? Mas o Crystal Palace, eu falo que ele é o Satanás por causa que eu sou um cara traumatizado com aquele jogo contra o Crystal Palace lá no Selhurst Park, quando nós estávamos ganhando por 3-0 e tomamos um empate de uma forma bizarra, maluca, do Crystal Palace. Então, por isso, o Crystal Palace sempre é uma pedra no sapato. Esse jogo específico me deixou muito traumatizado. Se você não sabe que jogo é esse, vou colocar aqui nos cards, né, na verdade, os 7 jogos mais tristes da história do Liverpool recente, né, e lá eu falo um pouquinho mais detalhadamente sobre esse jogo. O Crystal Palace é um time muito interessante, tem Vieira no banco de reservas como técnico, um técnico de um trabalho novo, vamos dizer assim, né, de muito recente, iniciando na carreira, porém, inclusive no início dessa temporada, eu achava que o Crystal Palace seria um elenco velho, com um treinador inexperiente, que talvez ia tropeçar muito por causa disso. Só que eu observei muito nesse último jogo agora contra o Tottenham, quando eles venceram por 3-0 o Tottenham, e o Crystal Palace revigorou muito bem o seu elenco. Tem alguns jogadores muito interessantes lá, como o próprio Gallagher, é um cara interessante, como o próprio também Edward, que é o centroavante que veio do Celtic da Escócia e marcou 2 gols. Não duvide dele entrar nesse jogo, apesar de ter também o Benteke, que pode gerar aí uma lei do ex, né? Mas, além disso, tem Zaha, como sempre. Então, é um time, assim, que tá mesclando boas peças novas, e isso é interessante, um técnico novo, e que vem de uma vitória interessante. Eles enfrentaram 2 times já do Big Six, nós somos o terceiro do Big Six que ele vai enfrentar. Perderam por 3-0 para o Chelsea e venceram por 3-0 o Tottenham. Então é um time que não tá bobeando no campeonato, não. Eles estão fazendo seus pontinhos, tem uma vitória e uma derrota, como eu disse, vitória contra o Tottenham, derrota contra o Chelsea, e 2 empates no meio do caminho. Então é para abrir o olho, é para garantir. Se o Liverpool jogar com aquela intensidade que jogou contra o Milan e não tiver os vacilos que teve contra o Milan, é um jogo para se vencer. Mas agora vamos falar sobre o time, porque o time tem algumas novidades interessantes, principalmente diante do que aconteceu contra o Milan. Vamos lá, vamos pro time. Pro time eu acho que vai vir isso aí, ó. Alisson no gol, Arnold, Konaté, Virgil e Robertson. Sim, eu acho que Konaté ele vai estrear, meus amigos, porque foi muito nítido ali a entrada do Gomes no lugar do Virgil contra o Milan, sendo que o Klopp imaginou que seria um jogo onde, caso tivéssemos a pressão, tivéssemos intensidade e capitalizássemos, nós poderíamos ter um jogo mais tranquilo para poder poupar alguns jogadores. E aí eu imaginei na minha cabeça aqui, inclusive comentei isso na live, comentei isso durante o jogo, que o Liverpool fez um planejamento de poupar ali o Virgil contra o Milan e poupar também na Carabao Cup, que é no meio da semana que vem. Então isso traria pra gente essa dupla que a gente tá querendo ver há tanto tempo, Konaté e Virgil van Dijk. Inclusive, acho muito, muito, muito provável que ela jogue. No meio, Fabinho. Acho que o Thiago Alcântara entra dessa vez, já que na outra vez ele não entrou, e acho que o Keita, novamente, eu acho que vai ter chances. Muito provavelmente a gente vai jogar de Virgil como capitão, já que o Henderson deve ser poupado, Keita e Thiago Alcântara no meio. Na frente, nós devemos ter a volta do Mané,
A volta do Mané ali, que ficou também no banco contra o Milan, entrou, teve algumas coisas ali de falta de confiança, como ele vem tendo, mas é mais um jogo para ele pegar confiança, juntamente com o Salah, e a grande dúvida fica sobre o terceiro posto, mas eu acho que vai ser o Jota sim, sendo que o Minamino está disponível novamente. O Minamino estava disponível um dia antes do Milan, só que foi muito cedo para ele chegar e jogar contra o Milan, mas nesse jogo pode ser que o Minamino pinte em algum momento aí, tá? Mas eu acredito ainda que é Jota, Mané e Salah. Eu quero saber de você o que você acha. O que você acha desse time? O que você acha dessa história toda do Crystal Palace? Um time que é realmente pedra no sapato da gente. E é mais um jogo daqueles que é uma armadilha pra gente, porque é um adversário difícil, mas que a gente não pode deixar pontos escapar. Pelo menos nós poupamos algumas peças contra o Milan e com isso temos algumas peças mais frescas, vamos dizer assim, para esse jogo. E também podemos exigir ali, talvez, do próprio Salah, do próprio Arnold, um fôlego a mais, porque sabemos que no meio de semana certamente vamos poupar jogadores contra o Norwich na Carabao Cup. Então eu quero saber qual que é o seu palpite, suas ideias para esse jogo. Coloque aqui embaixo. Narração de Paulo Andrade na ESPN. O jogo é às 11 horas desse sábado. Então eu espero você lá no Twitter comentando, fazendo tudo aquilo. Nós lançamos um pós-jogo express. Então toda vez que acabar o jogo, lá no Twitter vai ter um vídeo rapidinho de pós-jogo express. Só uma rápida passada sobre a minha visão sobre o jogo. E depois tem a nossa live pós-jogo, onde a gente fala totalmente detalhado. Participação de vocês, chat, todo mundo. Como foi maravilhoso. Essa última live agora foi maravilhosa. Muito obrigado quem esteve. Estaremos lá novamente no sábado após o jogo. Tá certo? Espero ver você, os seus comentários aqui. Afinal, aqui você não caminha sozinho.